Olá, meu nome é Tobias e eu estou aqui para apresentar a primeira parte do resumo da disciplina de rede de computadores do professor Emanuel. Vamos lá. Na primeira parte, nós temos que falar acerca da rede de computadores, os conceitos iniciais. Então, a princípio, nós podemos nos perguntar o que é uma rede de computadores. Rede de computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados com uma única tecnologia. Então, nós temos a internet como sendo uma rede de redes e o www, por exemplo, e aí surge a pergunta, são redes de computadores? E a internet não é uma rede, ela é uma rede de redes, é uma conexão de conexões. E o www é um sistema distribuído que funciona na internet. Então, nós temos essa resposta acerca das redes de computadores. Mas o que é um sistema distribuído, quando falamos sobre o www? Um sistema distribuído, um conjunto de computadores independentes, parece ser, para seus usuários, um único sistema coerente. Em resumo, as redes de computadores fornecem a infraestrutura para a comunicação entre os dispositivos, enquanto sistemas distribuídos utilizam essa infraestrutura para criar sistemas complexos interconectados que funcionam como uma unidade coesa. E nós temos 4 elementos básicos para qualquer rede. São elas a regra, são os acordos para determinar como as mensagens vão ser enviadas e recebidas. As mensagens, né, que fazem parte ali das regras, né, que são as regras fazem parte do acordo para as mensagens serem enviadas. Então, as mensagens são as unidades de informação que vão navegar entre dispositivos diferentes. Temos um meio, que vai ser um transporte ali para essas mensagens. E temos os dispositivos, que são os elementos que vão trocar essas mensagens. Então, a padronização dos vários elementos da rede possibilita que equipamentos de diferentes empresas trabalhem em conjunto. Essa é uma das vantagens da rede de computadores. E aí nós temos arquitetura e padrões, né? Nós podemos ver aqui um exemplo de protocolos, né, que está lá no livro do Kurose, que é uma troca de mensagens, né? Mas para que essa troca de mensagem ocorra, alguém tem que dar a primeira mensagem, o outro tem que responder a mensagem e assim, consequentemente, o computador ele também vai trocando mensagens com o servidor. E o protocolo serve para que essas mensagens sejam trocadas de forma organizada e coesa. Então, o que são os protocolos, né? São as regras que os dispositivos usam para se comunicar. O protocolo determina o formato e a ordem das mensagens trocadas, bem como as ações realizadas na transmissão e no recebimento da mensagem. Os protocolos são visualizados como hierarquia de camadas, e aí é onde entra a questão da arquitetura. São visualizados como arquitetura de camadas, hierarquia de camadas, com cada nível de serviço superior, dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados nos níveis inferiores. Então, nós temos aqui 2 modelos, né? O modelo OSI e o modelo TCP/IP. As camadas superiores são focadas no conteúdo da mensagem sendo enviada e na interface do usuário. Já as camadas inferiores são relacionadas ao movimento de dados pela rede e fornecimento de serviço às camadas superiores. Então, isso aqui são exemplos da arquitetura de camadas, né? Nós temos esses 2 modelos que são frutos do nosso estudo, né, que são objetos do nosso estudo, modelo OSI e o modelo TCP/IP, que são formatos ali para que essa mensagem seja bem distribuída e esses dados ocorram de forma organizada e coesa dentro da nossa rede de computadores. Passando aqui, nós temos o tipo de redes. E aqui nós vamos ter as redes pessoais, que são as PANs, redes locais, que são as LANs, as MANs, redes metropolitanas, as WANs, que são redes de longas distâncias, e as redes interconectadas, que é a internet. É um exemplo, a internet. Então, a cada uma dessas, nós vamos ter uma questão física, né? Então, as redes PANs, você tem uma limitação ali de 1 metro, mais ou menos, para que ela ocorra. Nas redes locais, estão quase sempre conectadas em um cabo e tem várias topologias, né? São várias especificações acerca da rede LAN, tipo de rede LAN, né? E já para a rede local LAN pode ser 10 metros, 100 km, 1 km.
varia. E aí temos várias topologias do tipo de rede LAN. Passando um pouco, cada uma dessas vai ter alguma especificação. A rede metropolitana, o exemplo mais conhecido, é a rede de televisão a cabo. Ela pega até 10 km, né, de distância. Um outro exemplo é o sistema WiMAX. Nós temos as redes WANs, são redes de longa distância, e nós vamos ter mais de 1000 km. Também conhecidas como redes geograficamente distribuídas. Nós vamos ter redes muito grandes aqui, que esse tipo de sub-rede, né, na verdade, nós, quando falamos de um modelo mais específico, nós estamos falando de uma sub-rede que faz um processo de store and forward. O que é isso? Que é um modelo de armazenamento e encaminhamento, né, de comutação de pacotes, que mais na frente nós vamos analisar isso. E temos a internet, que é a rede de redes, como já falamos. Visto isso, vamos ver aqui a questão da periferia da internet e o núcleo da rede. Então, o que é a periferia da internet, o que é o núcleo da rede? Aqui nós temos duas imagens. A primeira, as duas mostram aqui redes interconectadas. Na primeira, nós temos aqui circulado esse servidor em um computador, bem aqui em cima, talvez um notebook. E vemos que esse servidor e esse notebook estão nas partes periféricas dessa rede. Estão ali na periferia da internet, que são chamados de hosts, né? Os computadores e outros dispositivos conectados à internet são frequentemente chamados de sistemas finais, pois se encontram justamente na periferia. E os sistemas finais são denominados de hosts ou hospedeiros, porque eles hospedam, executam uma aplicação. Certo? E aí nós vamos ter, em contrapartida, o núcleo da internet, o núcleo da rede, que é a parte mais central. Então não são os computadores, os servidores, mas sim os comutadores de pacotes, vão ser os roteadores e switches que estão aqui no meio. Então, como é que eles vão funcionar? Há dois tipos principais de comutadores, são os roteadores e comutadores da camada de enlace. A maioria dos comutadores usa aquele esquema que nós comentamos já aqui do Store and Forward, que é armazenar a informação, parar e depois prosseguir. E vamos analisar um pouco mais a fundo isso. Essa imagem mostra bem como é que funciona esse pacote. Eles primeiro armazenam os dados, esperam por uma resposta e então se encaminham. Por isso o nome Store and Forward. E no roteador, os bits são passados de dispositivo para dispositivo na área local. Conforme os bits deixam a área local, eles geralmente passam por um roteador. Então, o roteador é esse meio do caminho para gerir esses dados. E aí nós vamos ter o fundamento de QoS, né? Que é uma sigla inglesa, né? Uma sigla de Quality of Service, que está falando aqui acerca de uma sequência de necessidades que as redes precisam atender. As redes precisam oferecer serviços seguros, previsíveis, mensuráveis e às vezes garantidos. A arquitetura da rede de comutação de pacotes não garante que todos os pacotes que compõem uma mensagem em particular chegarão a tempo, na ordem correta, ou mesmo que eles chegarão. As redes também precisam de mecanismo para gerenciar o tráfego congestionado da rede. Se todas as redes tivessem recursos infinitos, não haveria necessidade de usar um mecanismo para assegurar o QoS. Quando o volume de pacotes é maior do que pode ser transportado através da rede, os dispositivos criam filas de pacotes na memória até que hajam os recursos disponíveis para transmiti-los. Então, tudo isso está falando de uma sequência de regras para que a transmissão dos dados seja efetiva. Né? Então, nós temos aqui, por último, enfileiramento de pacotes para gerar atraso. Se o número de pacotes a serem enfileirados continuar aumentando, a memória fica cheia e pacotes são descartados. Então, isso aí é a questão dos fundamentos, né, do QoS. São aquilo que são os princípios básicos da qualidade de serviço. Então, além disso, nós vamos ter, só para complementar aqui todo o resumo, os meios físicos que
O nosso bit ele tem que viajar dentro dos comutadores de pacotes e tudo isso. Eles precisam de um meio físico, né? E esses meios podem ser pares de fio de cobre trançados, alguns exemplos, né? Que é conhecido por ser o mais barato, cabo coaxial, que pode ser utilizado como meio compartilhado guiado, cabo de fibra ótica, que é o mais delgado e flexível entre todos, espectro de rádio terrestre, que não requer cabo físico, né? Tem essa vantagem, e o espectro de rádio por satélite. Então nós temos esses vários meios físicos que podem ser usados para a transmissão dos bits, né? E por fim, esse foi o resumo. Agradeço a paciência e a atenção até aqui. Ok? Obrigado.